amigos, alô Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube. Primeiramente, feliz 2024, feliz ano novo para você que curte o nosso canal, você que está inscrito e que curte grandes histórias do futebol brasileiro e também do nosso carnaval, sempre com grandes personalidades, sempre com grandes convidados. Você que não está inscrito, se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, vai lá, deixa o seu like também, curta as entrevistas, grandes histórias, e claro, espalha para geral que tem um canal que fala de futebol, de carnaval e de futebol. Primeiro programa mais um ano com grandes histórias, grandes personagens do futebol brasileiro. Como o nosso convidado, jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, Internacional, hoje é treinador de futebol. Vamos saber onde ele está trabalhando e onde ele vai treinar e está trabalhando para a passo do Cruzeiro nos anos 90. Estou falando do grande ex-jogador Betinho. Tudo bem, Betinho? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, programa pré-eleição, como eu sempre digo, para deixar registrado a sua trajetória. Tudo bem? Tudo bem, Elias. Satisfação em poder estar falando com você, o pessoal aí do Brazuca, né, Esporte Clube. E, sem dúvida nenhuma, né, falar de futebol, falar da minha carreira, é uma satisfação muito grande, né, porque muita gente, às vezes, não conhece, né, ou às vezes ouviu falar, e aqueles que conhecem vão fazer uma recordação aí em relação a isso. É verdade. Por onde anda o Betinho? Nesse momento, eu estou de treinador do Barcelona de Ilhéus, aqui na Bahia. Vamos jogar a primeira divisão. O campeonato começa agora, esse final de semana, né? Mas nós vamos estrear só no dia 17. Então, nós temos ainda mais uns dias aí de trabalho. Eu iniciei aqui início de dezembro, né? A montagem do elenco. E agora a gente espera, né? Poder fazer uma campanha, porque é uma equipe que não tem calendário para 2025. Então, nosso objetivo aqui é trazer calendário para o clube, né? E para que isso aconteça, nós precisamos estar numa semifinal, desde que Bahia e Vitória estejam, né, nessa semifinal, porque assim abre vagas, né, de Série D de brasileiro. Então, nós estamos trabalhando, estou bem satisfeito, né, com o grupo aqui, com o momento que nós estamos vivenciando, e esperando agora a nossa estreia. Maravilha. Olha, até o Campeonato Baiano já começa já nesse final de semana. Exatamente, né? Vamos ter 2 rodadas nesse sábado e domingo, e na quarta-feira, que é a nossa estreia, né, temos mais 3 rodadas. Porque tem algumas equipes aqui no Nordeste que estão na pré-Copa do Nordeste, né? Então, vai ter times que vão jogar no final de semana agora, né? No caso, nós vamos estrear contra a Juazeirense na nossa casa. Eles classificaram, né, passaram de fase e joga agora contra o Retrô nesse final de semana. Então, por isso, a nossa rodada foi para o meio da semana. E fale um pouco mais do Barcelona, é um clube novo aí na Bahia. Claro que o objetivo, como você mesmo destacou, é ter calendário para o próximo ano, disputar uma Série D, subir de patamar, né, juntamente com Vitória, Bahia. Mas explica um pouco desse Barcelona aí da Bahia, de Ilhéus. É uma equipe nova, né, que tem aí acho que uns 3 anos de vida, já disputou o Campeonato Baiano da primeira divisão, né, teve uma campanha que eles chegaram até próximo da semifinal, o ano passado eles terminaram em 7º lugar, e agora, né, nessa próxima temporada, eles estão em busca, né, de um calendário realmente nacional. É uma equipe que os jogadores que vieram para cá são alguns experientes, outros da região aqui da Bahia, do Nordeste, né? É uma equipe que está consciente daquilo que precisa, né? O Barcelona os contratou para buscar objetivos, né? Então, mais do que nós vamos trabalhar bastante, estamos trabalhando, né? Tentar chegar na semifinal da competição. Como eu frisei, né? Bahia e Vitória, por eles terem calendário, então, se nós chegarmos na semifinal, garantimos já a vaga na Série D do Brasileiro.
Mas aí eu falo para eles, se nós temos esse objetivo de estar na semifinal, por que não estar na final e brigar pelo título? Tudo muito perto, né? E você com título, né, você consegue projeções para todo mundo, além do calendário do clube, né, depois do estadual, muitas outras portas irão se abrir, né? Porque quando uma equipe é campeã, há os destaques, né, e automaticamente se emprega com facilidade. Verdade, verdade. E você diz que o elenco tem jogadores jovens, jogadores experientes, assim, tem algum jogador de renome que já passou por clubes, ou são um elenco com jogadores da região? Não, nós temos um jogador, o Alain Mineiro, já trabalhou em grandes clubes, né, no Vitória, no Vila Nova, e entre outras equipes também, né? Passou, se não me engano, pelo Corinthians também. Então, ele é uma referência, assim, né, de uma maneira geral. Tem o Ramires, que é um outro cara que é da cidade de Ilhéus, que também tem uma história já no cenário nacional. O goleiro Thiago Passos também, que já tem conquistas aí em outras equipes. E aí outros jogadores, né, mais novos aí, entre 20 e 28 anos, que são mais aqui do Nordeste mesmo, que já mostraram capacidade, que já tiveram suas histórias também. Então, nós conseguimos juntar um grupo muito bom e eu estou com uma expectativa muito grande, né, de a gente, além do calendário, brigar, sim, pelo título baiano, né? Lógico que hoje, no Campeonato Baiano, nós temos o Vitória, que voltou à primeira divisão, e o Vitória, nos últimos 3 anos, não chegou na semifinal, então, mais um motivo que o Vitória deva, né, vir forte nesse estadual. O Bahia, com a permanência do Rogério Ceni, é um treinador altamente capacitado, já demonstrou sua capacidade. Então, vai vir também muito forte. Então, eu acredito que o Campeonato Baiano, porque nos últimos 3 anos, o Atlético de Alagoinhas foi bicampeão e vice em um, né? Então, é uma referência para nós. Se eles chegaram, nós também temos capacidades e condições para isso, né? É verdade, é verdade. Betinho, até recuperando um pouco assim a sua carreira, até como treinador também, você tem uma experiência já no futebol nordestino. Como é que está vendo esse momento do futebol nordestino, né? Até porque tem aí, na Bahia, por exemplo, tem Bahia, Vitória, que são clubes que estão se reestruturando, estão na primeira divisão. No Ceará tem Fortaleza, tem o próprio Ceará, tem o Sport em Pernambuco, mas como é que você analisa esse momento do futebol do Nordeste e existe muita diferença aí da realidade dos clubes da Série A, Série B, para os clubes menores, clubes da Série C, Série D? Em termos de estrutura, Eu de estou, montagem, até de valores? Então, eu estou aqui no Nordeste desde 2014, né? Passando ali pelo estado de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco, né? Bahia, agora mais uma vez aqui na Bahia. Então, dentro desses anos, né? Desses 10 anos que eu estou aqui, o Nordeste já foi mais forte. Eu acho que até mais organizado no contexto geral. E eles foram se perdendo nesse meio do caminho. Tanto é que hoje, na Série A e Série B, nós vamos ter, se eu não me engano, são 6 equipes do Nordeste, onde já teve mais de 10 times, né, participando tanto de Série A como de Série B, se eu não me engano, chegou a 16 equipes, né? Então, nesse meio do caminho aí, foram se perdendo algumas diretorias, até porque hoje, vamos pegar aí o Santa Cruz, né? Nos últimos anos, Santa Cruz estava numa Série A de brasileiro e hoje ele não tem série. Esse ano, 2024, o Santa Cruz está sem série. Então, é um reflexo muito grande da desorganização, da falta de profissionalismo, né, nas diretorias. E quanto em relação às outras equipes, aí Fortaleza, que ficou bastante tempo também na Série C, inclusive eu joguei contra eles quando estava no Confiança, em outras equipes, conseguiu o acesso, né, inclusive com o Rogério Ceni estava lá também, conseguiu estruturar, né, a equipe do Fortaleza. Hoje é uma equipe altamente confiável, né? O Ceará
que consegue também fazer boas campanhas, o Sport, o Náutico ainda também na mesma situação que o Santa Cruz, mas um pouquinho melhor que o Santa Cruz, está numa Série C de brasileiro. Então, aqui o Nordeste, o próprio Bahia, né, e o Vitória teve na Série B agora e está retomando. Então, o Nordeste, eles tiveram aí uma queda, estão voltando a se estruturar, e aquelas equipes hoje que trabalham mais profissionalmente, que pensam realmente em crescimento, essas equipes do Nordeste estão se tornando fortes, né? E, consequentemente, fazendo boas campanhas. Eu espero que as outras equipes venham acompanhar, né? Aí um exemplo claro, o Fortaleza, isso. O Sport Recife também, né? Sofreu bastante aí o ano passado na Série A do Brasileiro, mas acabou, aliás, na Série B, né? E não conseguindo tendo acesso. Então, as equipes se estruturando, e essas outras equipes pequenas, né? No caso aqui na Bahia, o Atlético de Alagoinhas, né? Foi bicampeão, está surgindo aí no mercado, né? Isso é importante. E a minha vinda aqui para o Barcelona, eu vejo isso como uma grande possibilidade também de fazer história aqui no estado, né? E automaticamente dar o salto aí para as coisas melhores. Tomara. E qual é o estilo do técnico Betinho? É ofensivo, gosta de um time mais equilibrado, joga na retranca? É bem o meu estilo como jogador. Eu joguei com a 7, com a 8, com a 9, com a 10 e com a 11. Então, minha equipe tem que jogar agressivamente na parte ofensiva, né? Lógico que você tem que tomar os cuidados, mas sem abdicar a mão de atacar. Eu falo, para se conquistar títulos, você tem que ter vitórias. Para ter vitórias, você precisa fazer gols. Então, se você não tiver essa ambição pelo gol, você não vai conseguir a vitória e automaticamente você não vai chegar onde você quer, que são os títulos, né? Mas sou muito grato, porque por onde eu tenho passado ultimamente aí, nos últimos 2 anos eu tive um acesso com o Central, lá em Pernambuco. Agora, o ano passado, recente, tive o acesso com Carmópolis, lá em Sergipe, né? E fora as minhas conquistas com Confiança, né? Que é um bicampeonato estadual, um acesso da Série D para a Série C, foram as conquistas aí que eu tive. Outras passagens, agora recente também no Luverdense lá, conseguimos chegar numa situação de um time brigando por rebaixamento, chegamos numa semifinal, só que demos o azar de pegar o Cuiabá na época, né? E o Cuiabá se provou com a capacidade deles, acabou sendo campeões. Então, assim, dentro dos meus trabalhos, eu tento instigá-los, os jogadores, a quererem crescer, sair da zona de conforto, melhorar as suas qualidades, né? As deficiências, a gente tentar diminuir essas deficiências e tentar sempre a vitória. É só assim que a gente vai conseguir, principalmente no Barcelona, né, uma equipe pequena, fazer uma diferença. Não adianta você vir para uma equipe simplesmente por 4, 5 meses de salário e depois tentar um novo mercado. Não, já que você está aqui, faça a diferença e busca fazer história. E quando você conquista, pode ter certeza que você se emprega rapidinho. É verdade. Até muitas vezes é importante valer o projeto, né, Betinho? Do que um trabalho a curto prazo, né? Exatamente, porque quando você vai montar uma equipe, igual no caso aqui do Barcelona, e não tem calendário, você tem muito mais dificuldades. Porque eu até entendo o jogador, que ele quer ter um calendário para poder ficar o ano todo trabalhando, né? Então, quando você está numa equipe pequena, você tem que convencer esses caras primeiro a querer vir. Aí é alguma situação, a parte financeira, aí no caso é o meu trabalho, né? Como treinador, as minhas conquistas passadas, e os caras virem, não, vamos para lá trabalhar com esse cara, porque esse cara tem potencial, né? Tem sempre brigado por conquistas, por títulos, né? Então, uma chance que eu tenho também de poder crescer, né?
E a outra, eu falo da estrutura da equipe, né? Eu falo 4 situações para você se aproximar de objetivos. A primeira, que é a obrigação, que é pagar em dia. A segunda, uma boa alimentação. A terceira, boas acomodações. E a quarta, local de treinamento com equipamentos, campo de jogo, em condições boas para se trabalhar. Você tendo essas 4 situações, o jogador não tem do que reclamar. Aí ele é obrigado a trabalhar, porque eu vou cobrar deles essa situação do crescimento. Porque quando o jogador, numa dessas 4 situações, está faltando, o salário está atrasado, a alimentação não é boa, meu colchão é ruim, não tem campo para treinar, aí não tem como você convencer os caras a quererem crescer, né? Então, esse eu acho que é o ponto principal, aonde eu tenho ido, graças a Deus, as coisas têm acontecido muito bem, e eu espero que no Barcelona a gente consiga também fazer essa diferença e surpreender, né? Eu falo para eles, tem coisa melhor do que surpreender? É verdade, é verdade. Betinho, a sua carreira, se eu não me engano, começou já conquistando um título até importante que está sendo disputado nesse momento, que é a Taça São Paulo, né? Você foi campeão pelo grande Juventus. Como é que foi esse início de carreira? Então, o Juventus da Moca, né? O moleque travesso. Eu chego no moleque travesso em 83, com 17 anos, né? Se você pegar hoje com 17 anos, dificilmente vai surgir uma possibilidade, né? Teoricamente, 17 anos, o menino já está velho, né? Porque hoje, com 10, 12 anos, eles já estão lá nas categorias de base trabalhando, né? Então, cheguei com 17 anos e fui aprovado lá no Juventus. Já tinha recebido muitos nãos aí na vida, né? Tanto é que eu já fazia Senai, estudava curso técnico, porque se não desse o futebol, já ia encaminhar para outra situação, mas graças a Deus acabou dando. Aí eu cheguei em 83, juvenil, aí passo o ano de juvenil, subo para juniores, né, que hoje é sub-20, e no primeiro ano de 84, nós somos campeões paulistas, né, do sub-20. No ano seguinte, em janeiro de 85, aí fomos campeões da Copa São Paulo. Na época, eu era o reserva imediato do Paulinho, um ponta-direita que depois acabou jogando pouco. Mas na época, toda hora era convocado para a seleção brasileira. Eu era o reserva imediato dele, né? E acabei entrando em todos os jogos dessa Copa São Paulo. E fomos à final contra o Guarani. A equipe do Guarani também é uma equipe fantástica na época. O Evair, inclusive, jogava nesse time. E aí sagrou-se, né, campeões numa Copa, e naquela época era seletiva, né? Tinha 32 equipes só, as melhores dos estados, os campeões estaduais. Muita qualidade, né, dentro dessa competição. E aí, no ano seguinte, em 86 ainda, nós chegamos na semifinal e perdemos para a Ponte Preta, que a Ponte fez a final com o Fluminense, né? Então, foram 2 passagens ali na Copa São Paulo, onde, para mim, foi muito bom, uma ter conquistado o título, né, e a outra ali, porque a gente enfrentava grandes jogadores que depois, posteriormente, acabaram também se tornando referência nas suas equipes. Verdade. E depois do Juventus, Palmeiras? Não, então, eu fui emprestado para o Cruzeiro por 2 vezes, porque, assim, eu, dentro do Juventus, né, a partir de 85, 86, porque eu profissionalizo em 86, quando fiz 20 anos, mas eu já fazia alguns jogos em 85 no profissional. E comecei a me destacar, o time do Juventus era muito bom, tinha algumas referências como Barbiroto, Juninho Fonseca, que jogou no Corinthians, Barbiroto São Paulo, Chiquinho, lateral direito, Gatãozinho, Heriberto, Rocha, jogou no Palmeiras, Botafogo. Então, nós tínhamos um time muito experiente, de muita qualidade, e os jovens subindo ali.
eu, Sérgio Soares, Raldinei, e os times grandes queriam me comprar, mas na época o Ferreira Pinto, que era o presidente do Juventus, pedia muito caro, e aí nenhum time lá de São Paulo conseguia, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, nenhum conseguia. Aí ele foi, eu fui em 88 convocado para a seleção brasileira, jogando pelo Juventus. Eu estava na relação dos 30 para as Olimpíadas de Seul, de 88, né? Eu fiquei naquela relação, acabei não indo, né? Mas eu estava. Aí o Brasil foi prata, perdeu a medalha de ouro para a França, e teve um amistoso na Bélgica. E eles iriam, se eu não me engano, de lá, de Seul, iria para a Bélgica fazer esse amistoso. E 3 jogadores não poderiam ir, porque os clubes não liberaram. Um deles, se eu não me engano, era o Giovani, do Vasco, e eu acabei sendo convocado para o lugar de Giovani. Como eu estava naquela lista dos 30, né? Eu acabei sendo convocado, fizemos esse amistoso, ganhamos de 2-1 do time da Bélgica, e ali o Carlos Alberto Silva, ele era o treinador do Cruzeiro e da seleção brasileira. E aí ele perguntou, Betinho, como é essa situação no Juventus? Eu falei, os times grandes me querem, mas o presidente falou que não empresta, só vende. Ele falou, então eu vou te levar para o Cruzeiro. Eu falei, opa, tá bom então. Aí eu volto para São Paulo em 88, em setembro, mais ou menos, outubro, e acabo indo, era a Copa União, na época, aí eu fui emprestado até o final do ano, para fazer o segundo turno do campeonato da Copa União. O Cruzeiro estava mal, estava na zona de rebaixamento, aí eu cheguei lá, chegaram mais alguns atletas, conseguimos fazer uma campanha boa, classificamos entre os 8, e aí o campeonato foi paralisado, porque teve um problema do Palmeiras com o Corinthians, Vicente Mateus, e a Copa União só foi executada no ano seguinte, os mata-mata, né? E aí eles prorrogaram meu contrato, aí eu fiquei janeiro, fevereiro, perdemos para o Internacional nas oitavas, e aí eu retorno para São Paulo, disputo o Campeonato Paulista, o Cruzeiro vem de novo atrás, aí eu volto para o Cruzeiro e fico até o final de 89. E aí, quando eu volto para o Juventus, aí eu sou vendido para o Palmeiras. Aí que eu vou para o Palmeiras em 90, eu fico 2 anos e meio lá no Palmeiras. Ah, verdade. E como é que foi? Como é que era jogar naquele Palmeiras que naquela época estava enfrentando uma fila de títulos, né? Chegou a 13, 15 anos, 13 anos, e já se fazia uma década quando você chegou ao clube. Como é que era a pressão de jogar naquele Palmeiras? Na verdade, foram acho que 16 anos até o título, né, 16 de anos. 90 Isso. isso, até o título de 93. E eu peguei ali o 14, o 13, 14, 15 anos, né? Era assim, eu até brincava com meus amigos palmeirenses, eu falava, o Palmeiras só vai ser campeão quando eu jogar lá, e não sei o quê. Aí eu fui pro Palmeiras, né? Eu falei, agora tem que ser campeão. Mas, infelizmente, nós não conseguimos o título, né? Teve um torneio, Euroamérica, né? Corinthians e Palmeiras, Hamburgo e Stuttgart, os 2 da Alemanha, e nós fomos campeões, né? Foi no início da temporada, nós fomos campeões e os palmeirenses comemoraram como um título. Foi em Poços de Caldas, no interior de São Paulo. Inclusive, eu fiz os 2 gols contra o Stuttgart, né? Que foi o jogo que deu esse título aí desse torneio. E dentro de 2 anos e meio que eu fiquei ali, 90, 91, eu saio em julho de 92. A Parmalat já tinha chegado ao Palmeiras, né? Eu trabalhei 3 meses ali com a Parmalat. E nos 2 primeiros anos, de 90 e 91, nós tivemos oportunidades de estar na final do campeonato, né? Com um time bom, com um time competitivo. O de 90, inclusive, que foi a final caipira entre Bragantino e Novo Horizontino, nós só dependíamos de uma vitória contra a Ferroviária no Pacaembu, e nós não conseguimos ganhar, empatou esse jogo 0-0. E o Novo Horizontino ganhou da Portuguesa no Canindé e acabou indo para a final com o Bragantino. Aquele ano lá, nosso time era muito bom. O Jair Pereira era o nosso treinador.
E na reta final, acabaram mandando embora o Jair Pereira, trouxeram o Tele. O Tele pouco conhecia o nosso time, né? E era o quadrangular final. Então, nós tivemos dificuldades para se adaptar ao Tele e ele a nós, né? Da maneira como ele queria. Eu sempre falo que nós fomos incompetentes dentro de campo, né? De não ter conquistado o título. Mas a diretoria do Palmeiras, naquela época lá, não tinha o porquê de ter mandado o Jair embora. Ele tinha o grupo na mão e a possibilidade de a gente estar na final e conquistar o título naquele período era muito possível, né? No ano seguinte, nós tivemos também no Campeonato Paulista uma situação real também de fazer a final, que seria contra o Corinthians. O São Paulo vem do módulo inferior ao nosso, né? Do ano de 90, São Paulo não chegou a classificar entre os 8 para fazer os 2 quadrangulares. Aí ele se classifica no módulo anterior, inferior, e no ano seguinte ele disputa essa competição e a gente enfrenta, né, os melhores ali. E cai no quadrangular final São Paulo junto com a gente. O último jogo, os 2 times estão com a mesma pontuação, só que aí dão uma vantagem para o São Paulo, né, que ele fez a melhor campanha, lógico, ele enfrentou times inferiores, né, e nós empatamos esse jogo 0-0 no Morumbi, aí dando bola na trave, assim, massacramos com muita possibilidade de gol, não fizemos, São Paulo vai para a final, ganha do Corinthians, né, e acaba sendo campeão. Então foram 2 possibilidades reais, assim, que nós tivemos, e eu sou até hoje, assim, eu encontro com muitos palmeirenses, né, e lembram da minha história no Palmeiras, e falam, né, que, assim, por tudo que eu fiz lá pelo Palmeiras, eles ficaram felizes, né, mesmo não ter tido a possibilidade de conquista, né, assim, real. Porque no período da Parmalat eu acabo saindo, porque o meu passe, na verdade, não era do Palmeiras, não foi o Palmeiras que me contratou, né, tinha sido um empresário palmeirense que gostava e me comprou e colocou dentro do Palmeiras, né? E eu acabei saindo. Eu até falo, né? Na hora do osso eu estava lá, na hora do filé eu acabei saindo. Mas eu não acho ruim, não, porque eu volto para o Cruzeiro lá e tem uma história linda no Cruzeiro também. Pois é, pois é. Você saiu do Palmeiras no segundo semestre de 92 e voltou ao Cruzeiro. E o Cruzeiro formou um timaço, olha, aquele timaço, aquele time do Cruzeiro, para quem viveu aqueles anos 90, nossa senhora. Até tem aqui mais ou menos, eu peguei uma colinha aqui, Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas Boiadeiro, Luiz Fernando, aí Betinho, Renato Portaluppi e Roberto Gaúcho. Aí o técnico Jair Pereira. Isso agora, se não me falha a memória, foi o time de um semestre, né? Foi o time de um semestre, é exatamente isso. Porque eu saio do Palmeiras em início de julho e acabo, acho que finalzinho de julho, acabo recebendo a proposta, o Jair Pereira, né, acaba me levando, porque ele tinha me convidado para o Palmeiras, os caras foram lá, esse empresário me comprou e levou. Eu já tinha sido convocado para a Seleção Paulista com ele também, né, então ele sabia da minha capacidade, e aí eu acabo chegando lá no Cruzeiro e encontro com esse time aí. Ainda tinha o Adilson Batista também, que o Célio Lúcio acaba surgindo, porque o Adilson acaba quebrando a perna, né, o Ademir, o volante, jogou no Internacional também, o Edson, ponta esquerda, tinha sido campeão pelo Curitiba. Então, nós tínhamos também, além de um time, ainda um elenco bem graúdo, né? Eu falo assim, foi o melhor time tecnicamente que eu joguei. Por todos os clubes que eu passei, esse foi o melhor time. Todo mundo jogava e todo mundo tinha alegria de estar ali. Tanto é que nós fizemos uma campanha, fomos campeões invictos mineiro e campeão da Supercopa, né, no caso o bicampeonato da Supercopa, né, esse time aí, vixe, não tem como falar assim, puta, aquele ali era mais ou menos, não tinha. E também a mesma coisa, né, torcedores do Cruzeiro até hoje, hoje com as redes sociais é fácil ter acesso, né, eles agradecem muito a participação que eu tive lá nesse período aí. Eu falo, não tive a possibilidade de ter sido campeão, né, no Palmeiras e tal, mas aí eu vou para o Cruzeiro e a coisa acontece de uma maneira fantástica. Mas o que aconteceu com esse time? Deu liga tão rápido?
Assim, ó, o Jair Pereira é um treinador fantástico. O Jair é um cara que eu tive muitos treinadores, né? Enio Andrade, Carpegiani, Dudu, todos competentes, né? De cada um eu busquei trazer alguma coisa, mas o Jair era muito diferenciado. Ele conseguia agregar todo mundo e aquela coisa, né? Sempre, né, teve o time titular e o time reserva, mas ele fazia com que todo mundo era tratado da mesma maneira e todo mundo se sentia importante, né? Eu acho que esse é o ponto principal, é o que eu trago hoje comigo, é fazer com que todos que estão ali se sintam importantes, né? Eu sei que uns vão jogar 90 minutos e outros 5 minutos, mas esses 5 minutos fazer valer a pena, né, estar nesse grupo, né? Isso o Jair fazia com a perfeição. E aí ele conseguiu juntar tudo isso aí ficou fácil para ele. Ficou mesmo, ficou mesmo. Até no início da nossa conversa, Betinho, você falou do estilo de time que você gosta de jogar, né? De trabalhar jogadores. Mas relembra para quem viu você jogar e fale, até para quem não viu o Betinho jogar, o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, que não viu o Betinho jogar, quais eram as características do Betinho? Eu dei a escalação aqui, podemos botar ele na ponta direita, mas ao mesmo tempo de quarto homem do meio campo. É isso aí mesmo? É verdade, porque eu era um cara que tanto eu podia trabalhar pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Eu consigo trabalhar bem com as duas pernas. Eu era um cara muito rápido, até falo da minha infância. A minha infância acabou me ajudando, porque como eu citei, né, eu entrei com 17 anos no profissional. Até então, joguei ali na várzea, né, no normal, os campeonatos, mas não tinha ninguém que falava para você, pô, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal, né, o domínio, o cabeceio, não tinha esse tipo de trabalho. Então, a minha infância foi aonde eu me desenvolvi. Eu sou um cara muito rápido, fui um cara muito rápido e com boa resistência. E eu fazia isso na brincadeira de rua. Tinha uma situação que a gente brincava de apostar corrida no quarteirão. O quarteirão é grande, não era pequeno. Um saía correndo para um lado, outro para o outro, para ver quem chegava primeiro. Então, eu trabalhava ali, brincando com 8 anos, 10 anos, a velocidade e a resistência. Aí, nós vamos brincar na rua. Você tem que driblar os caras ali, tudo apertadinho, os caras grandes. Você tinha que dar um jeito de sair desses caras. Usava a parede, chutava na parede, pegava do outro lado, né? Então, as coisas foram feitas inconscientemente, que depois, né, eu vendo a minha história, eu falei, putz, grilo, a minha infância é que me deu tudo isso, né? Eu tive esse dom, né, de ter vivenciado o que eu vivenciei na rua, que hoje, infelizmente, é praticamente impossível de se fazer. A várzea hoje é totalmente diferente, são campos sintéticos, as dificuldades são outras, né? A nossa era chutar pedra, terrão, enfim, uma série de situações que a gente tinha que dar um jeito de se virar. E aí, quando eu vou, me profissionalizo, aí começo no Juventus, né, era o Candinho, o treinador, eu ia sempre para o lado onde os laterais apoiavam mais. Então, eu tive vários embates com o Zé Teodoro, né, ó, o Zé Teodoro apoia, o Candinho falava, ó, beleza, você vai correr atrás dele aqui, mas quando você pegar a bola, se você não for para cima dele, eu te tiro do jogo. Ele vai ter que correr atrás de você também. Eu falei, não, fica tranquilo. E era assim, agora é o lateral, o Nelsinho lá de São Paulo, que apoia muito, não sei o quê. Betinho vai para o lado direito. Eu preciso agora que aqui, você vem aqui para dentro, que precisamos fazer uma marcação melhor aqui no setor de meio. Por isso que eu falei que eu joguei com 7, 8, 9, 10 e 11. Eu era um cara que, aonde o treinador pedisse para atuar, eu ia lá, eu era muito tático e, ao mesmo tempo, com essas qualidades de velocidade e resistência, né? E eu gostava de fazer gol. Se eu passasse 3, 4 jogos sem fazer gol, e eu nem tinha essa obrigação, né? Mas se eu passasse 3, 4 jogos sem fazer, eu me cobrava, me cobrava. Então, dentro disso tudo, né, que eu falo que as orientações que eu passei a ter, quando eu passo a trabalhar ali no Juventus, os treinadores que me
que eu tive. Muitos, eu falo hoje assim, o que eu tento fazer, dar confiança para os atletas. Comigo você pode errar passe, pode errar drible, mas faça no treino. Tente no treino, não vai fazer no jogo que você não faz. Porque se você fizer aqui no treino e errar lá no jogo, não tem problema nenhum, porque eu vi que você fez no treino. Então, quanto mais confiança eu tinha do treinador, mais eu conseguia render, né? E aí eu falo, volto a dizer, do Jair Pereira, né? Porque tem uma história no Cruzeiro, porque a gente disputava a Supercopa e o Mineiro. E o Campeonato Estadual de Minas é doído, né? Viagem de ônibus, 12 horas, 14 horas. E não dava para ir Luizinho, Renato. Uns caras não davam para ir para esse interior todo, né? Aí o Betinho tá em todos, tá no interior de Minas e nos jogos da. Aí tem o primeiro jogo da final contra o América de Minas. A gente estava empatado 1-1 o jogo. Eu não estava bem, né? Assim, não estava legal. Chegou no intervalo, já ele me tirou do jogo. E eu estava puto comigo, né? Por não estar conseguindo render. E aí eu chego, ele me tira do jogo. Aí eu faço uma coisa errada, que até serve, né? Às vezes eu passo para alguns jogadores. Eu fui embora para casa, eu não fiquei para ver o segundo tempo. Eu voltando para casa, no táxi, ouvindo o jogo, né? Nós ganhamos o jogo 3-2. Se não me engano, o Renato fez 2 gols depois, ganhamos 3-2. Aí chegou na reapresentação, na segunda ou terça-feira, o Jair queria falar comigo. E eu dei o migué e não fui falar com ele. Aí chegou na quarta-feira, antes de eu tinha que pesar na balança, tinha que subir na balança, o treinador de goleiro estava lá, ele falou, nem precisa se trocar, vai direto lá na sala dele que ele quer falar com você. Eu falei, nossa, o bicho vai pegar, né? Aí chegou lá, o Jair, bom dia, bom dia. Ele falou, por que você não veio falar aqui comigo ontem? Eu inventei uma desculpa lá, né? Esfarrapada, mas inventei uma desculpa. Aí ele simplesmente falou assim, você quer jogar domingo? Eu falei, eu quero. É você e mais 10, meu. Você é a referência do meu time. Eu preciso de você. Aqueles caras lá que fazem gols, que fazem aquilo tudo lá, mas é você que é a engrenagem principal para mim, meu. Agora, se você não quiser, você avisa que eu já vou trabalhar o outro cara. Falou, não, pode deixar. Chegou no jogo, nós ganhamos 2-0 do América, eu arrebentei, fiz as 2 assistências, gol do Renato Gaúcho, do Roberto, ganhei vários prêmios, né? Saí assim, felicíssimo, e aí foi o quê? Uma palavra do treinador e eu, né, todo cabisbaixo, preocupado, ele falou, vai lá, resolve, e a coisa aconteceu. É verdade, bela história, bela história. Até lembrando aqui de alguns lances da Supercopa, que para mim foi um jovem naquela época lá dos anos 92, assistia todos os jogos da Supercopa e o Cruzeiro em evidência. Estava me lembrando agora. Até teve uma goleada, se eu não me engano, acho que foi contra o Atlético Nacional. Foi 8-0 no Mineirão, né? Nossa Exatamente. Senhora, passaram o carro. Nós jogamos lá um jogo difícil pra caramba lá, na época, né, o Pablo Escobar, né? Então, desde que nós chegamos na Colômbia para fazer esse jogo, sempre rodeado de pessoal do exército, os caras armados, ficava sempre um clima muito tenso, né, porque você não sabia o que podia acontecer. E aí fomos pro jogo, o Estádio Nacional lotado, conseguimos um empate lá, 1-1, e aí, eu não sei se eles tinham alguma outra competição ali, eles não vieram com o time principal. Aí foi a pior coisa que eles fizeram. Foi 8, acho que 7 ou 8-0, com 5 gols do Renato Gaúcho. Verdade. Fez tanto gol na vida, numa partida só. O Renato, grande partida. Olha, não esqueça aquele jogo, é verdade. Betinho, depois do Cruzeiro, você... Pode falar. Então, outra partida também que foi excelente foi a final contra o Racing. Nós fizemos o 4-0 em casa, né? Nós tínhamos eliminado o River Plate nas quartas de final,
ganhamos em casa, perdemos fora, lá foi uma guerra, nunca tinha visto aquilo. Aí perdemos, mas ganhamos nos pênaltis deles. E aí, quando nós fomos jogar contra o Racing, a preocupação seria o jogo da volta, né? Se a gente não fizesse um resultado, a gente ia ter dificuldade. E aí a gente consegue, inclusive, com 38 do primeiro tempo, eu consigo recuperar uma bola na lateral do campo, com o carrinho que eu dou. Eu vou no fundo, cruzo, e o Roberto Gaúcho acaba fazendo o gol. E aí faz 1-0 ali. Com 10 minutos do segundo tempo, eles tiveram um jogador expulso, e aí nós deitamos. Fizemos 4-0, praticamente liquidamos, né? Fomos lá, perdemos de 1-0, um gol de pênalti que o juiz meio que inventou, e ele falou assim, o estádio tá lotado, né? Ele falou, gente, vocês já são campeão, deixa eles ganhar o jogo aqui pra gente sair de paz com a torcida aqui. Eu falei, então tá tudo certo. Aí perderam de 1-0 e foram conquistar o título lá na Argentina. Época complicadíssima para jogar na Argentina, né? Era uma guerra mesmo, né? Não tinha time, era River, era Racing, Estudiantes, não tinha jeito, era uma guerra. Era uma guerra. Betinho, depois do Cruzeiro, você jogou no futebol japonês e em 99 foi jogar no Internacional. Agora até não lembro se foi a partir do primeiro semestre, porque eu lembro que o Inter montou um timaço em 99. Gonçalves, João Santos, tinha o Christian, o Fabiano, né? Era um timaço, né? E agora eu não lembro até se você era no jogo, começou desde o início do ano ou a partir do segundo semestre. Como é que foi essa passagem pelo Inter? Na verdade, eu chego em 98, em julho de 98. Era o KCA, o Campeonato Brasileiro, né? Uhum. E a base era esse time aí, né? Com jogadores mais jovens, o Christian, o Regis, o zagueiro, o Fabiano, né? Acho que ele estava machucado, estava voltando. E a gente faz um Campeonato Brasileiro ali razoável, né? Poderíamos ter até classificado entre os 8, na época não conseguimos classificar entre os 8, mas fizemos uma campanha boa ali, né? E eu acabo, que o meu contrato era de 1 ano, né? Na verdade, de 6 meses, com possibilidade de renovação por mais 6, né? E aí, acaba o ano, acabam renovando ali o contrato, e aí é esse time aí que você fala, né? Chega o Dunga, Gonçalves, João Paulo, né? Um time muito bom, o Almir, ponta direita, uma equipe de bastante qualidade, né? Na época tinha disputa do Sul, como que Copa é? Sul? Que é Sul Minas, né? Sul Minas. Copa Sul, depois Sul Minas. Então tinha isso daí e mais ali o estadual, né? Então nós fizemos, eu tive a oportunidade de estar aí no Inter nesse período, com esse pessoal todo aí também. Foi muito bom. Eu era uma das peças, o Paulo Autuori era o treinador. Primeiro foi o Cassiá, né, quando eu chego. Depois é o Paulo Autuori também, que veio ali. Mas a gente não consegue, esse time não conseguiu dar tanta liga, né? Porque nós não conseguimos fazer uma campanha assim tão boa, né? Eu acabo saindo depois, em julho, e vou para o Guarani disputar o Campeonato Brasileiro, e a gente consegue lá um time totalmente. Carlos Alberto Silva era o treinador, outro treinador também, né, que me levou para a seleção, lá para o Cruzeiro, e fizemos uma campanha que tinha o Renatinho, o meia, que depois jogou no Santos, tinha o zagueiro que jogou também no Santos. Eu vou depois tentar lembrar. Era um time jovem, com alguns jogadores um pouco mais experientes, Gilson Batata, e conseguimos classificar entre os 8 do brasileiro naquele ano. Só que nós pegamos o Corinthians, né? Aí o Corinthians ganhou em Campinas e depois ganhou em São Paulo também. E a final foi Corinthians e Atlético daquele ano lá. Então foi uma campanha muito boa também ali do Guarani. Que maravilha, bela carreira, hein? Bela carreira como jogador. Betinho, para encaminhar nosso papo, quase 1 hora de resenha, a seleção brasileira recentemente trocou treinador, né? Está assumido, ainda não foi anunciado, mas aceitou o convite, o desafio, o técnico Dorival Júnior, que estava no São Paulo. E eu acredito que
O Dorival você conhece muito bem, acho que, se não me engano, jogaram juntos no Palmeiras. Mas como é que você vê essa troca no comando da seleção brasileira, saindo o Fernando Diniz, que é um estilo, e entrando o Dorival Júnior, que, na minha opinião, há muito tempo merece essa oportunidade, na minha opinião, um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Mas como é que você vê essa troca? E pelo momento da seleção, será que ele vai ter esse tempo, essa tranquilidade para trabalhar? Em relação ao Fernando Diniz, na verdade, os dois, né? O Dorival Júnior, na época era só Júnior, né? No Palmeiras, né? Então nós Isso. tivemos junto lá 2 anos e meio, e conheço bem ele, assim como ele também me conhece. E o Diniz também é outro cara que passou pelo Juventus também. Ele até fala assim, porra, Betinho, eu ficava lá na arquibancada vendo você jogando, né? A sua maneira de jogar, né? Então era uma referência. É um cara também que eu conheço bem, né, o Fernando Diniz. Peguei ele, né, ainda novo aqui em São Paulo, né, iniciando no Votorati o trabalho dele, depois ele crescendo e evoluindo, né, daquilo que ele iniciou e daquilo que ele é hoje, né, trabalhando aí com o Fluminense e com a seleção. Eu esperava que ele tivesse mais tempo para poder trabalhar, porque os trabalhos do Diniz, todo mundo sabe que requer mais tempo, né? Ele precisa conviver mais com os atletas entenderem aquilo que ele pensa, e ele também buscar tirar o melhor de cada atleta, né? Eu imaginava que ele fosse permanecer pelo menos até o final do contrato, com possibilidade de permanência, porque eu também acreditava que talvez o Ancelotti não viesse, né? Então, que o Sim. Diniz pudesse fazer a Copa América, e aí sim, pós uma Copa América, fazer uma avaliação em cima do trabalho dele, né? Porque é um cara que tem um estilo próprio, as pessoas que trabalham com ele só têm elogios por aquilo que ele pensa de futebol, aquilo que ele conduz o dia a dia de trabalho. Só que, infelizmente, né, interromperam essa situação de seleção, e ele provou a capacidade dele no Fluminense com a conquista da Libertadores, né? Ah, perdeu para o City, mas perdeu para o City jogando da maneira como ele, ele gosta de jogar, e não vi demérito nenhum a derrota para o City, até porque hoje, né, se falando de Europa, as equipes principais da Europa têm uma seleção dentro de um time, Exato. né? E aqui nós não temos nenhum. Nós vamos citar aí o Flamengo com altamente jogadores capacitados, Palmeiras, Atlético, mas não é uma seleção como são, e principalmente no caso do City. A ida do Dorival é um cara que, inclusive, agora recentemente, né, do ano passado, eu passei 2 semanas lá com ele, acompanhando os treinamentos no São Paulo. É um cara fantástico, um cara, quem tem a oportunidade de estar com ele pessoalmente, vê a, a maneira como ele conduz as pessoas ali ao redor dele, né? Quando eu estive lá no São Paulo, a situação, né, de São Paulo aí, a busca de Copa do Brasil, né, e no Brasileiro a situação ruim, e ele conseguiu fazer um São Paulo competitivo, com jogadores sem velocidade, que hoje no futebol a gente fala muito, né, de ter jogadores de velocidade para poder ser agressivo, e ele conseguiu conduzir o São Paulo sem ter essa característica, com a posse de bola, né, da construção inicial, até a bola chegar lá no Luciano, no Caleri, enfim, nos caras lá na frente para fazer gol. E o dia a dia dele, muito bom. É um cara que já fez excelentes trabalhos, mas pouco reconhecimento em termos de mídia, porque ele não é um cara que se preocupa com isso. É lógico que todo mundo quer ser elogiado por aquilo que faz, mas ele sabe da Sim. capacidade dele, a importância que ele tem aonde ele passa, né? Isso é muito importante, né? E eu me enxergo muito nele, e isso eu falei para ele, né? Eu falo que ele é uma referência para mim, pelos trabalhos que ele tem feito, e nem sempre o reconhecimento como se deve, né? Eu falo isso pelos trabalhos que eu já tive também, por isso que eu falei de dar o salto, né? E eu, sem dúvida nenhuma, trabalho para que isso venha acontecer, e não tenho dúvida que vai acontecer, né? Então, o Dorival, para mim, é isso.
estou muito feliz, né, que ele conseguiu estar tendo essa possibilidade de estar à seleção, de mostrar. Eu falo que a gente não tem que mostrar nada para ninguém. Nós temos que trabalhar e torcer para que as coisas aconteçam, né? Mas que ele consiga realizar o trabalho dele da maneira que ele conduz e principalmente que a gente conquiste um ex, né? Porque se fala muito de treinador estrangeiro, eu acho que é muito importante a vinda dos treinadores estrangeiros. Assim como nós queremos trabalhar fora do país, também os estrangeiros têm todo o direito de virem para cá. Então, a troca de informação, ela é excelente. É lógico que a nossa imprensa, às vezes, né, por determinadas situações, o treinador brasileiro não presta, e o de fora é bom, mas isso são opiniões, né? Então, eu sou a favor, sim, dos treinadores brasileiros nos clubes. Na seleção brasileira, não. Eu ainda acredito que nós temos treinadores capacitados para fazer com que a nossa seleção jogue o futebol brasileiro. Nós perdemos qualidades, mas nós temos ainda muitas possibilidades aí de ter bons jogadores. Nós hoje, jogadores da base, hoje nós, são totalmente diferentes do que foi da minha, do que foi a de Zagallo, de Pelé, enfim, de todos esses outros. E eu espero que o Dorival Júnior, consiga, da maneira dele, fazer com que essa seleção, e ele tendo, com certeza, esse tempo hábil aí que ele vai ter, a resenha dele é muito boa, de fazer uma boa Copa América, né, dar as cartas ali de estreia, sim, e com fé em Deus uma conquista, para ele ter a confiança a nível nacional, né, e a gente buscar esse campeonato aí, que seria fantástico. Aí eu falo como treinador, né? Um treinador brasileiro ser campeão com a seleção brasileira novamente. É verdade. Tomara, tomara. Sucesso ao Dorival Júnior. Gosto muito do trabalho dele, sempre gostei. Para encerrar, Betinho, um gol inesquecível. Nossa Senhora. Eu fiz alguns que realmente são fantásticos, mas eu vou citar um que foi contra o São Paulo, Juventus de São Paulo, na Rua Javari. Javari lotada, né? Ela cabia ali 8 mil, tinha umas 11, 12 mil, um em cima do outro. E nós ganhamos o jogo de 2-0, foi em 86. O time do São Paulo, que tinha sido campeão brasileiro, né? Então era um time fantástico, Gilmar, Nelsinho, Dario Pereira, exatamente, Careca, né? Isso. E aí eu faço um gol muito bonito, e aí a gente fala daquela situação da velocidade, da resistência, né? Nós estamos no campo defensivo, a bola é roubada, e aquilo que eu penso da transição ofensiva rápida, né? O rapaz domina a bola, o Roberto era um volante, ele recupera a bola, ele caiu a bola no pé dele, eu já disparei à frente. Aí eu já recebo essa bola à frente, e aí eu tenho a tranquilidade e a qualidade para driblar o Gilmar e fazer o gol ali, o 2-0, né? Então esse gol ficou muito marcado para mim. Que maravilha, que maravilha. Betinho, mais uma vez aí, muito obrigado por bater esse papo com a gente, por deixar, como eu sempre digo, né, para os nossos convidados, deixar registrado a sua trajetória, a sua história no futebol brasileiro, e nós vimos aí uma trajetória de muitas conquistas, desde as categorias de base até o profissional. Sucesso no Campeonato Baiano, no Barcelona. Obrigado, Elias, foi uma satisfação aí, obrigado, né, por ter me feito relembrar bons momentos, né, da minha trajetória como jogador, e agora como treinador. Isso, sou muito feliz e muito grato mesmo a Deus por me proporcionar tudo isso. Espero que as pessoas tenham gostado, né, e curtam, né, curtam esse momento, tirem alguns proveitos aí, porque sempre tem alguma coisa boa aí para se tirar desses bate-papos aí. Muito obrigado mesmo. Com certeza, com certeza. Esse foi o programa Preleção com Betinho, ex-jogador do Cruzeiro, do Palmeiras, do Juventus, do Internacional Guarani, do futebol brasileiro e hoje treinador do Barcelona de Ilhéus da Bahia.
Preleção volta na próxima semana. Assim, resenha, histórias maravilhosas do futebol brasileiro, sempre com um grande convidado. Grande abraço, Betinho. Beleza.